Pois bem, irmãos e irmãs, mais uma vez eu digo os aqui presentes, também aqueles que nos acompanham por meio do Facebook, do YouTube, que alegria, né? Que graça, bênção estarmos aqui na casa de Deus, podendo ouvir aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, podendo ouvir a palavra de Deus. Que maravilha! Palavra daquele que nos ama, que nos toca, que quer nos ver bem. Palavra daquele que quer nos direcionar a uma vida feliz, direcionar uma vida de luz, de graças, de bênçãos. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Que possamos ser unidos, que possamos ser amorosos, que possamos conviver bem uns com os outros. Na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso trabalho. Quer queira o lugar que nós possamos estar. Deus, Ele nos conhece, sabe da nossa vida, sabe do nosso passado, sabe também do nosso presente e também o nosso futuro. Conhece a cada um de nós. É por isso que Ele nos ama. Mas Ele conhece também o nosso coração. Ele sabe aquilo que pensamos. Ele sabe aquilo que vivemos, sabe aquilo que pensamos. Por isso que Ele nos direciona. Por isso que Ele nos traz a palavra. É porque Ele sabe dos nossos pensamentos. Irmãos e irmãs, hoje também temos a graça de celebrarmos Irmã Dulce. Irmã Dulce, santa brasileira, canonizada há pouco tempo, da Bahia, do Nordeste, mas que viveu intensamente isso que Deus quer que vivamos, que é a misericórdia, o amor. Ela que tinha como lema que a religião dela era o amor. Via Deus nos pobres. Aquilo realmente que Jesus fala a cada um de nós na sua santa palavra. Tinha caridade. Onde tem caridade tem amor. Onde tem amor tem caridade. Onde tem amor tem caridade, tem perdão. Onde tem caridade, amor, tem alegria, tem graças, tem bênçãos. Nós sabemos disso. E é exatamente isso que a palavra de Deus vem falar a cada um de nós. Quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Isso Pedro fez essa pergunta a Jesus. Uma semana onde que Jesus já falou que nós temos que ser como as crianças. Por que como a criança? Criança que não tem maldade, criança que realmente confia, criança aquela que se o pai estiver aqui do lado, ela se joga porque ela confia que sabe que o pai vai abraçá-lo. Depois Jesus diz que se tiver algo, que tu achas que tem algo de errado com o teu irmão, tu chamas ele do lado. Não sai falando com ele no meio de todo mundo. Chama ele para conversar com ele do lado. Isso aí é também ter caridade, ajudar. Muitas das vezes a pessoa não sabe, às vezes está fazendo algo de errado porque não sabe. Se encontra alguém que ajuda, isso é bom, isso é caridade. Que dificilmente nós fazemos isso. E aí Pedro chega: Senhor, então se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Irmãos, infelizmente, isso é muito de nós. A gente pode ver, Pedro teve essa caridade de perdoar, ter essa graça, muito bem. Quantas e quantas pessoas não querem perdoar nenhuma vez, imagine 7. Mas ele colocou ali um limite, até 7 vezes. Isso muitas das vezes nós imaginamos, as pessoas, muitas das vezes os mais velhos. Tem pessoas que falam realmente dessa maneira: olha, se você fez isso, mas se você fizer outra vez, aí não dá certo, eu te corrijo. Se você fizer novamente, eu te ponho para fora de casa. Quantos pais de família, quantos pais que expulsaram seus filhos de casa, muitas das vezes a sua filha,
Muitas das vezes um filho, porque não aceitou ali a maneira como ele se comportava. Muitas das vezes a filha, porque teve um problema lá, enfim, engravidou e às vezes o pai expulsa. Quantos e quantas pessoas não tiveram aí essa paciência de conversar, de perdoar? Quantas famílias foram desestruturadas por causa disso, por causa de uma falta de perdão e muitas das vezes do próprio pai ou da própria mãe. Quantas vezes? Aí o que Jesus diz? Não. Até 7 vezes não. Até 70 vezes 7, infinitas. Porque quando eu falo que é infinito, ou seja, quando eu coloco uma quantidade determinada, ali não há caridade. Ali é uma troca, ó, você fez isso, foi o limite, foi esse, pronto, eu estou te pagando do limite. Agora você fez isso para mim, mas eu estou te dando isso e te dou mais isso. É caridade. E é isso que Jesus vem falar a cada um de nós. Sabemos que é algo realmente muito difícil para se falar do perdão, principalmente para quem viveu e vive isso na pele, descaso, principalmente dentro da família. É muito difícil. É muito difícil. Mas nós sabemos que ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, que é difícil, ao mesmo tempo que sabemos que é duro, ao mesmo tempo sabemos que realmente é complicado, nós lembramos que para seguir a Deus, de verdade, só se passarmos pela porta estreita. E aí é a porta estreita que nós temos que passar. Aí é a porta estreita. Mas também, ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, que é difícil. Mas nesse mesmo tempo, quando você consegue, também ele é libertador. Quantas e quantas pessoas viveram durante muito tempo sem conseguir perdoar o pai, a mãe, irmão, filho, enfim, que quando consegue, ou marido, mulher, se liberta, que quando consegue começa a viver, que quando consegue ver a alegria. É disso, irmãos, que Jesus vem falar a cada um de nós. É isso que ele vem falar. E aí ele conta essa história para falar realmente do reino de Deus nas nossas vidas. Porque aí eu posso dizer, sim, mas eu perdoei, mas se ele não aceitar, aí é uma outra coisa. O perdão, ele tem que partir de mim. O perdão, quando eu perdoo, ele é bom para mim, em primeiro lugar. Se a pessoa não aceitar, é outro departamento, é outra coisa. Aí já é com ele. Agora eu tenho que perdoar. Eu tenho que receber, realmente quero receber essa graça. Eu quero ser aliviado, que o meu coração seja aliviado daquela mágoa, porque aquilo vai adoecendo a mim. Adoece a mim. E aí ele conta essa história, onde o empregado estava devendo uma enorme fortuna. Ele coloca aí como algo imensurável. E aí ele chegou, foi ajustar as contas, não tinha como pagar. E ele suplicou: Senhor, dai-me um tempo. Nós somos muito bons para pedir as coisas, nós sabemos disso. Quando o negócio aperta, nós nos ajoelhamos. Quando o negócio aperta, a gente promete tudo. Quando o negócio está ruim, num momento desse, como o de pandemia, que nós estamos vivendo, quando estamos com doenças, quando estamos no hospital, quando a dificuldade aperta, quando o dinheiro falta, quando a dor aperta, nós nos colocamos diante de Deus e nós prometemos tantas coisas,
Senhor, eu vou rezar o rosário, eu vou rezar terça, eu vou rezar 1000 Ave Maria, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Quantas e quantas coisas nós prometemos? Muitas das vezes não cumprimos. E aí ele suplicou. E o patrão perdoou. O patrão perdoou a dívida. Mas saindo dali, ele encontra uma pessoa que devia lá um pouquinho para ele. Ele chegou, já foi berturando, disse, me paga. Ele disse, eu não tenho, perdoa, dá-me um tempo. Na verdade, ele nem pediu para perdoar a dívida, dá-me um tempo. Ele disse, não, não quero, tem tempo não, vai ter que pagar agora, não paga não, pois vai para a cadeia. E aí, irmãos e irmãs, o patrão, sabendo daquilo que tinha acontecido, ele pegou e colocou na prisão, até pagar tudo que devesse. Aí ele diz, olha, é assim que Deus... Por quê, irmãos? Se ele não tinha perdoado, mas ele não recebeu. Ele não recebeu o perdão, ele não recebeu ali o amor, ele não recebeu. Porque se ele tivesse de fato, se realmente tivesse entrado tudo aquilo que ele falou no coração, ele teria perdoado. E ele diz, é isso que acontece conosco. Quantas vezes nós pedimos, quantas vezes nós nos colocamos na frente de Deus, por algo que alguém nos fez, por algo que alguém fala de mim, por a pessoa, aquela outra que vive falando nas costas, aí depois eu faço o mesmo. Depois eu faço o mesmo. Ou não perdoo, falo mal, tantas e tantas coisas, irmãos. Jesus, ele vem dizer a cada um de nós que nós repensamos a nossa vida. Esse momento, o momento de pandemia, que ficamos mais tempo em casa, que ficamos mais com a família, que pudemos refletir mais a nossa vida. Muitos ficaram até um pouco mais afastados do trabalho, puderam refletir mais isso. É momento de recomeçarmos, e com o coração diferente. Quantas pessoas não, às vezes, dentro da sua própria casa, às vezes não se aguentavam. Quantas pessoas brigavam. E o Senhor nos chama a perdoar, a rever, a entender. Tantas pessoas nem se conheciam dentro de casa. Mas foi um momento onde a pessoa podia perceber o porquê que determinada pessoa estava agindo daquele jeito. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, ele nos chama com isso, a nos colocarmos no lugar do outro. E só assim, quando eu me coloco no lugar do outro, é que eu posso entender. É que eu posso entender o que a outra pessoa está passando. E o porquê que ele fez determinadas coisas. Se eu não fizer isso, não tem como. Não tem. E aí eu vou viver sempre pensando mal da outra, pensando que a pessoa pensa mal de mim, e aí eu não consigo ser feliz. E aí, como eu digo, muitas das vezes até dentro da nossa casa, que sejamos felizes, que nos perdoemos um ao outro. Eu tenho certeza que quem já viveu isso, e foram muitas pessoas que já viveram, eu tenho certeza. Eu vivi isso. Eu falo com experiência própria, porque eu vivi tanto o de ser perdoado, como perdoar. Às vezes uma pessoa fazia algo comigo, eu tinha vontade de matar. Não, eu consigo me acalmar logo depois daquilo e tranquilo. Muitas das vezes em uma conversa, às vezes até tem uma alteração sim, dependendo daquele momento, do que está falando. Acontece, nós somos pecadores. Nós sabemos disso, de carne, pecadores. Mas só o importante é depois que você se viu que se alterou, se viu que eu fiz algo diferente, algo de errado, eu me alterei, eu volto. Me perdoe, me desculpe.
Isso é bom, isso acalma, isso tranquiliza. Quantas vezes devo fazer isso? Infinitas vezes. Infinitas vezes, porque o perdão traz a misericórdia, o perdão traz o amor, o perdão traz a salvação, o perdão traz a libertação. Temos que nos libertar daquilo que atrapalha a nossa vivência. Temos que nos libertar daquilo que nos atrapalha a viver o amor. Porque se eu não perdoar, eu não posso dizer que amo se eu não perdoo. Porque vai andar dentro de mim. E nós sabemos que o sentimento de raiva, ele muitas das vezes ele transparece mais do que o sentimento de amor. E o que tem que aparecer mais em nós é o amor. Como diz São Paulo aos Coríntios, eu posso fazer o que eu fizer, dar todo o dinheiro aos pobres, fazer o que, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Amai-vos uns aos outros, como Deus nos ama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.